Uma brincadeira com os psicólogos, mas outras são. Bom, então, a gente não precisa se estender sobre o momento de crise que a gente vive na nossa cultura, na nossa civilização, né? Uma crise de muita fragmentação e um caos cada vez mais intenso, né? Isso também traz a emergência de novas visões de mundo e a busca por novos paradigmas. E isso é o que os reúne vocês na hora de almoço de vocês aqui toda semana, não é isso? E se manifesta de muitas formas no mundo também. Então isso dá origem a uma busca por sentido, a uma busca por conexão, né? E vocês aqui estão conectados por um propósito maior, um propósito evolutivo, uma busca por inteireza, né? Por curar a fragmentação, uma busca por transcendência e a emergência da espiritualidade, né? Então essa busca tão intensa que as pessoas fazem por todos os caminhos que estão disponíveis hoje em dia, né? Então tudo isso, o caos e o que emerge a partir do caos, tudo isso faz emergir na nossa consciência, na nossa cultura, o arquétipo do xamã. Porque o xamã, ele essa palavra, depois eu vou falar um pouco sobre isso, né, de onde a gente usa essa palavra não existia nas culturas xamânicas tradicionais, ela é uma palavra né, criada no século passado, adotada para expressar um fenômeno que foi reconhecido como universal, transcultural, né? Então, o xamã, o xamanismo é a primeira tradição espiritual da humanidade, né? Então, essa busca faz com que essas memórias muito antigas, energias muito antigas da consciência humana venham à tona, né? Até de formas, enfim, hoje em dia todo mundo, um monte de gente fala de xamanismo, xamanismo assim, xamanismo assado, não sei o que, xamânico, massagem xamânica, mas o xamanismo é algo muito mais profundo do que isso. O xamanismo, a origem do xamanismo se perde, gente, na noite dos tempos, né? Nós temos evidências de 30, 40 mil anos atrás, evidências de instrumentos, evidências de vestimentas, de pinturas rupestres, né? de altares. Mas, para a gente ter essas evidências de 40 mil anos atrás, possivelmente isso se desenvolveu por talvez 10 vezes mais tempo do que isso, né? Talvez por 300, 400 mil anos para que chegasse àquela forma que foi registrada há 40 mil anos atrás. Essa imagem é de uma gruta de cerca de 40 mil anos atrás, em El Castillo, na Espanha, né? E esse momento onde surge essa fenomenologia é o momento da aurora da consciência humana. É o momento em que o ser humano começa a se tornar humano, né? E essa consciência era uma consciência integrada. Era uma consciência ainda não separada da totalidade. Então, era uma consciência integrada aos ciclos naturais, integrada ao cosmos, integrada ao que a gente chama do mundo espiritual, a realidade não. E o xamanismo também foi a arte do cuidar original, porque o xamanismo nunca foi, ele é uma fenomenologia espiritual que sempre teve um propósito prático, né? As pessoas não estavam buscando eu quero a espiritualidade, elas estavam num caminho de compaixão e de serviço e de cuidado com o outro. O xamã é o cuidador da sua comunidade, é o cuidador, né, enfim, no caso de doenças, de incertezas, de esclarecimentos contra como é que, né, para onde nós vamos migrar, por exemplo, numa tribo, um grupo, para onde nós vamos
caminhar e migrar, em que direção nós vamos, aonde nós vamos estar nutridos no nosso caminho. Então, esse tipo de cuidado, de busca de conhecimento, era a tarefa do xamã. E o xamanismo, então, é essa arte da cura baseada na inteireza e na harmonia com a totalidade, né? Nessa consciência integrada. Quando eu falo de xamanismo, psicoterapia, eu estou falando em despertar esse arquétipo do xamã, mas quando nós também falamos no nosso caminho espiritual, é esse mesmo despertar, é um caminho de despertar esse arquétipo antigo na nossa consciência, de despertar a capacidade de acessar numa forma nossa, né, o que os nossos ancestrais muito antigos aprenderam a acessar. Porque esse arquétipo é uma herança comum de toda a humanidade. Então, essas imagens, elas aparecem, né? E essas energias, isso irrompe de formas diferentes, em sociedades, em culturas diferentes, mas isso é uma herança comum de todos nós. O Jung, ele se debruçou muito sobre essa fenomenologia. E na busca dele, da consciência humana, da origem e do processo de individuação, né, ele dizia que todo ser humano civilizado, seja qual for o seu desenvolvimento consciente, é ainda um homem arcaico nos níveis mais profundos da sua psique. O que é o mesmo que dizer isso, né? Que nós temos esse arquétipo dentro de nós. O xamã sobe na árvore mágica de forma a encontrar seu verdadeiro self no mundo superior. Essa era a visão do Jung, porque ele estava nessa busca do self, da integração. Mas o xamã, ele, como a gente vai ver depois, a árvore mágica, ele é um caminho de serviço. E encontrar o seu verdadeiro self é uma consequência, não é o propósito, realmente, né? Mas o xamanismo o Jung via simbolismos e imagens do processo de individuação no xamanismo, né? E dizia que ele era um precursor arcaico da psicologia analítica. Então ele emerge, essa fenomenologia emerge das camadas mais arcaicas e ancestrais da nossa alma, né? Do que o Jung chamava psique objetiva, que é a fonte do inconsciente coletivo transpessoal. Essa imagem é de um ritual navarro, um ritual de cura, em que eles usam areias de cores diferentes, né? Quer dizer, existe o ritual reproduz as condições da doença e depois essa imagem é desfeita no processo de cura, né? Então, o xamanismo se baseava nesse poder profundo de transformação psicológica e espiritual que tem o ritual, a imagem e o arquétipo, né? E nós também podemos ter acesso a isso, a formas, né, de trabalhar com o ritual, com a imagem, com o arquétipo. Jung dizia que o luminoso cura, o luminoso é aquela irrupção da energia do desconhecido que nos fascina, que traz uma luz tão intensa que nos cega e que ao mesmo tempo nos aterroriza, né? Na Bíblia, o Moisés tem essa experiência quando ele vê a sarça ardente, né? É uma experiência do luminoso e essas experiências, elas são curativas, né? O xamanismo, ele desenvolve formas rituais de entrar em transe, né? E de vivenciar diretamente o luminoso. Deixa eu ver aqui. Essa imagem aqui é da caverna de Lascaux, ele é chamado Xamã de Lascaux, né, que é na França, né? Vocês veem imagens animais, vocês veem aqui, isso é um bastão de poder com uma ave, um pássaro, né, e um xamã em transe, e ele tem um pênis ereto, que é um símbolo do êxtase xamânico. O transe é um estado extático, né? E a outra imagem
muito posterior, né, uma imagem egípcia, né, mas vocês veem a similaridade. Essa é uma postura antiga, tradicional, que produz um determinado tipo de transe, né? Tem uma estudiosa também que eu gosto muito, eu gosto de fazer trabalhos baseados na pesquisa dela, que ela era arqueóloga e ela começou a suspeitar que as estatuetas antigas, aquelas imagens antigas, que elas apareciam de formas semelhantes em culturas diferentes, que elas eram mais do que peças só simbólicas ou só, né? E que elas codificavam alguma forma de transe. Ela começou a trabalhar com jornadas xamânicas naquelas posturas daquelas e descobri que cada postura que o xamanismo trouxe. E essa outra imagem é do livro vermelho do Jung, que mergulhou, né, muito intensamente no processo, no inconsciente dele, no processo né, num material que depois ele levou a vida inteira transformando em teoria, né? Mas ele fez esse mergulho pessoal e ele registrou, como ele não sabia como compreender aquilo, ele desenhou, ele escreveu, né? E esse é o guia que ele sempre acessava e que ele chamava de Filemon. Como ele desenhou Filemon. E vocês observam também as asas. Isso tem muito a ver com a forma da jornada xamânica. Bom, aí vamos a essa palavra xamanismo, né? Essa palavra começou a ser usada pelo Mircea Eliade, que é um estudioso húngaro. Ele tem uma vasta produção na antropologia cultural, e ele foi o autor de um tratado que ele publicou nos anos 50, um livrão assim, ele existe em português, que se chama Xamanismo, Técnicas Arcaicas do Êxtase. Então, essa foi a forma como ele conceituou o que era o xamanismo. O xamanismo eram técnicas arcaicas que produziam estados extáticos e que eram utilizados para diversas finalidades, né? E essa palavra que ele usou, ela deriva dessa palavra samã, que é da linguagem Tungo, na Sibéria, onde ainda havia naquela época uma tradição xamânica muito viva ainda, né? Antiga. E a etimologia dessa palavra, ela pode significar inspirado pelos espíritos, movido pelo fogo, ou aquele que vê no escuro. O fogo, ele é tradicionalmente associado à espiritualidade, né? O fogo sagrado, o fogo do Espírito, o Espírito Santo. Então, movido pelo fogo, é movido por essa energia poderosa do mundo espiritual, né? E que permite ver aonde a nossa mente cotidiana não vê. Então, isso basicamente são coisas que são equivalentes, né? Essa capacidade de ver o desconhecido movido pelo fogo do Espírito. O xamanismo, gente, não é uma religião, né? As religiões, todas as religiões, elas surgiram muito depois e elas já são uma camada em cima daquela tradição e daquele conhecimento xamânico. O xamanismo é uma fenomenologia psicoespiritual, ele é um caminho de revelação direta. No xamanismo você não tem dogmas, no xamanismo você explora por você mesmo, né? Você descobre por você mesmo, você aprende como explorar. E essa fenomenologia se origina dos povos nativos, caçadores-coletores ao redor do mundo, né? E hoje nós temos resquícios desses povos em muitos lugares. Nós temos, né, nas Américas, temos na África, temos lá na Sibéria, temos na Austrália os aborígenes. Mas, para vocês terem uma ideia da força disso, da antiguidade disso, os povos caçadores-coletores, quando a gente olha toda a história
quando se calculou, né, as populações do mundo, eles foram 95% de todos os seres humanos que já habitaram a Terra. Apesar de, nesse momento, a gente estar habitando a Terra de uma forma tão intensiva, nós somos, a nossa consciência civilizada e tal, uma casquinha, sabe? Então, é essa sabedoria de 95% dos seres humanos que já pisaram na Terra, de ancestrais, uma ancestralidade nossa muito, muito, muito antiga, que está presente no xamanismo. Então, o xamã, ele é um especialista no transe controlado. O que é o transe controlado? É um transe que você entra, que você sabe entrar e sair, para entrar em contato com essa fonte de manifestação, que é a matriz cósmica multidimensional. Então, isso foi o que os primeiros xamãs aprenderam. Em muitas tradições tem esse conceito do xamã original como sendo um ser semidivino, né, que trouxe essa sabedoria, mas se a gente pensa nos nossos ancestrais, que sem nada da nossa tecnologia, dessa tecnologia toda, e tendo que se mover e sobreviver num mundo extremamente árduo, né? Cheio de perigos, enfim, e expostos ainda, sabe, à magnificência do céu estrelado à noite, né? E aí a descoberta do fogo, e a reunião em torno do fogo, e qualquer pessoa que já ficou, enfim, num lugar longe das cidades, em torno do fogo, provavelmente já experimentou uma alteração de consciência, a nossa mente se apaga um pouco e um outro tipo de consciência emerge. Então, isso possivelmente emergiu de uma forma natural e houve todo um aprendizado a acessar essa matriz cósmica multidimensional. Essa visão aqui eu gosto de trazer porque ela é de um físico visionário, que é o Fred Alan Wolfe, de um livrinho dele antigo, já que chama Além do Espaço-Tempo, Espaço-Tempo e Além, que se chama. Bom, então, essa é uma página do livro e ele diz assim: o além do espaço-tempo está por toda parte, dentro de cada ponto de nós mesmos, dentro de cada ponto do espaço, né? Quer dizer, isso é baseado, como ele chama, uma física de guardanapo de papel, né? Assim, são especulações em cima dos conceitos da física, das descobertas da física quântica. Não é física quântica, sabe, gente? Tem uma mistura, física quântica é uma coisa muito específica, é uma disciplina científica, mas os conceitos, as descobertas da física quântica, elas estimularam a imaginação filosófica e etc. de muita gente, né? E ela nos permite cogitar de certas coisas, mas é diferente da gente dizer que isso aqui está provado pela física quântica, tá? Mas, enfim, o além do espaço-tempo está por toda parte, dentro de cada ponto de nós mesmos, dentro de cada ponto do espaço. Isso é um mini buraco negro no turbulento mar do espaço. E além da singularidade dentro do buraco negro está o além do espaço-tempo. Todas as coisas são feitas de buracos brancos e buracos negros, e assim há dentro de todas as coisas, né? A realidade não ordinária, isso aqui é um mar flutuante de partículas e de mais espaço vazio do que tudo, né? E nessa concepção, quer dizer, essa realidade não ordinária é a fonte do poder espiritual, né? Essa é uma dimensão sutil e sagrada, na qual toma forma a realidade ordinária do mundo, né? E essa expressão de poder, o poder do xamã, se fala muito nisso, tá? O poder, esse poder tem uma conotação muito específica, o poder espiritual, não é um poder sobre coisas ou poder. Um xamã, eu gosto muito dessa história, né, que era de um antropólogo que estava entrevistando um xamã já há muito tempo atrás,
dessas regiões mais nórdicas, e ele estava explicando para o antropólogo o que era o poder espiritual. E a explicação dele era a seguinte: bom, o Criador, o Deus, o Criador, quando criou todas as coisas, ele também descansou. E onde ele descansou, que foi em cada coisa criada, no sol, na lua, nas estrelas, em cada animal, em cada árvore, onde ele descansou, existe um poder. Então, esse poder espiritual, isso é concebido como cada realidade manifesta no mundo ordinário, é como se fosse uma contração de energia, dessa energia espiritual, né? É uma determinada forma que essa energia adquiriu e que por essa forma existe um poder nessa forma, que é a energia criativa original, numa determinada forma. Então, se a gente pensa, por exemplo, nos animais, no poder de um urso, de um leão, mas tem também o poder do beija-flor. O beija-flor é uma forma de energia do Criador, como qualquer outro espaço, qualquer outro ser, por menor que seja, nesse mundo manifesto. Então, todas as coisas são manifestações da energia da criação, manifestações numa forma que, por estar naquela forma, confere um determinado poder e determinadas habilidades. Mas como se fosse, na teoria do caos, aqueles atratores estranhos, né, que fazem com que uma forma se condense. E uma das coisas que são universais na fenomenologia xamânica, porque a gente tem, se você for em N culturas ainda que mantém, né, esse resquício, se você resgatar esse conhecimento, ele se manifesta de formas diversas em muitas culturas, mas há universais, que é o que a gente recupera quando a gente fala de xamanismo essencial, que é uma forma de xamanismo que a gente pode adotar como um caminho, nós como seres urbanos de uma outra sociedade, certo? E um deles é essa cosmologia sagrada. É a visão de como essa matriz cósmica multidimensional se organiza, né? E o básico é que ela se organiza em níveis, que esse nível onde a gente vive na realidade ordinária é o mundo do meio, né, como é chamado, e o mundo do meio existem duas dimensões. Existe a dimensão essa ordinária, que a gente está aqui, né, uma palestra e tal, e existe uma dimensão sutil também, que a gente não vê, a realidade não ordinária do mundo do meio, né? E existe um mundo profundo, que é um mundo ligado às forças de manifestação da natureza, a terra, as raízes, né? E um mundo superior, que é o mundo das energias criadoras, cósmicas. Então, essa imagem aqui da mitologia céltica, né, do xamanismo celta, e aqui vocês podem ver um xamã sentado aqui, no oco aqui, numa raiz de árvore, né? E ele tem um caldeirão aqui, e tem um fogo, e ele tem chifres, que são como antenas para as energias do alto, e ele está sentado exatamente nesse centro, né? Do ovo cósmico, aqui, dessa matriz cósmica. Aqui é o mundo do meio. O mundo do meio é onde a gente se orienta através das direções, as direções, os elementos. Então, é onde a gente vive, né? Aqui, os trabalhos, por exemplo, com roda de cura, são trabalhos que funcionam aqui, que operam aqui, no mundo do meio, através das direções sagradas, né? Dos ciclos da natureza, do passar das estações, das fases da lua, né? Esse movimento. E aqui em cima, o mundo superior, a lua, a estrela e tal. E aqui vocês veem em volta animais, vários animais, né?
Porque, na verdade, o mundo profundo e o mundo superior, eles estão conectados. Não são, não é um conceito linear, é mais como um torus, como vocês já devem ter visto, por exemplo, a imagem do campo magnético da Terra, e a imagem da nossa aura é um torus, né? Então, você vai para baixo, de baixo você vai para cima, de cima você vai para baixo. Esses animais todas as energias transitam nessa totalidade, né? E aqui do lado de cá tem uma imagem que é dos índios Tucano, né? Um cosmo amazônico. E é muito interessante. Eu vou tentar ler aqui para vocês alguns níveis, né? Porque ele é muito detalhado, né? Mas aqui tem a Terra, um mundo também fora de foco, o meio-mundo, o mundo do lago celestial, o mundo do espírito caçador, o mundo da lua, do sol, o grande céu e tal. Mas uma coisa interessante é que aqui embaixo tem o céu, e abaixo do céu tem o vazio. E aqui em cima tem também o vazio. Aqui tem os detalhes do céu e o vazio. Então, é a mesma concepção de que há essa intercomunicação entre todos esses níveis da matriz cósmica, né? Essa geografia sagrada, essa cosmologia sagrada é um dos aspectos básicos do xamanismo essencial. Essas duas imagens são do livro vermelho do Jung, novamente, né? Desse mergulho dele. Vocês verem aqui a imagem, aqui, olha, que tem um dragão, e aqui embaixo da árvore a imagem, e a árvore sagrada e o ovo cósmico, né? E aqui também essa subida pela árvore, porque esse movimento, esse canal é muito importante no xamanismo, na prática xamânica. Que esse canal é o que se chama de eixo do mundo, da árvore da vida, da montanha sagrada, que é o ponto onde céu e terra e todos os mundos se encontram, e é onde a gente pode acessar esses diversos níveis. Essa imagem é de uma veste xamânica desses povos mais ao norte lá da Sibéria, e vocês veem aqui novamente, quer dizer, os animais, aqui a árvore e esse eixo, e tem animais em cima, embaixo, aqui são os ancestrais no mundo superior, né? Aqui o mundo do meio e o mundo profundo. Então, isso é um dos universais, e a importância desse eixo do mundo, da árvore da vida, é tremenda, né, nessas práticas. Porque esse eixo é a abertura através da qual o sagrado penetra na realidade, né? Quer dizer, aonde a energia da criação se torna manifestação. Então, quando se tem acesso a essa abertura você tem acesso a um lugar, um ponto existencial onde tudo se encontra, criação e destruição, vida e morte, todas as polaridades e todo o conhecimento, tudo o incognoscível e o conhecimento, né? Então, essa é a prática do xamã, de acessar esse eixo do mundo, e nós somos um eixo do mundo. Nós temos no nosso corpo humano, na nossa natureza, esse eixo, né, que passa pelos chakras, né, que vocês provavelmente estão mais familiarizados através da imagem dos chakras e das muitas práticas taoístas, tântricas, etc. e tal, que são práticas para movimentar a energia através desse eixo, né? Isso é fundamental, né? É através desse eixo que em nós que a gente acessa também
e que a gente movimenta energia e acessa esse eixo cósmico. E essa capacidade, geralmente, né, enfim, ela era adquirida através de iniciações. Iniciações que envolviam, às vezes eram muito doloridas, às vezes eram a consequência de uma doença, por exemplo, numa sociedade tradicional, alguém que adoecesse muito seriamente e se curasse, era considerado um xamã. Né? O xamanismo nunca foi um caminho buscado, aí eu quero ser, não. O xamanismo, o xamã ele era reconhecido na sua comunidade, né? Então, alguém, por exemplo, que vivia uma emergência espiritual, uma psicose, né? Até muito da literatura antiga sobre o xamanismo falava de psicose xamânica e tal. Quer dizer, era um pouco isso que Jung viveu, de mergulhar nesse caos e se desfazer nele e se refazer com uma outra forma mais integrada de consciência, né? Então, a iniciação xamânica ela é sempre um processo de morte e renascimento. E, às vezes, é sobre a forma de ser devorado por uma fera, por um animal enorme. Quantos aqui já tiveram um sonho em que um animal ameaçador ia matar vocês, engolir vocês, alguma coisa assim? Ninguém? Porque isso é um tema muito comum, isso emerge muito, né? Isso é sempre um chamado iniciático, esse tipo de sonho, né? Bom, então o Mircea Eliade, que eu já falei para vocês, ele definiu o xamanismo assim, como técnicas arcaicas do êxtase, né? E que o xamã, ele usa esse êxtase para voar para outro reino, quer dizer, para acessar aquela matriz cósmica, até acessar aquela cosmologia sagrada. E ele faz isso com auxílio sempre dos seus espíritos animais, né? Que são, enfim, os espíritos auxiliares. Existem espíritos auxiliares em forma animal e em forma humana também, mas sempre os espíritos animais têm um papel muito importante de proteção, porque o nosso corpo é o nosso bicho, digamos assim, né? Onde está o nosso bicho, e ao acessar a energia de um animal e a proteção de um animal, é como se a gente estivesse acessando a consciência daquela espécie, toda a sabedoria daquela espécie, e aquilo é uma proteção para o nosso corpo, enquanto a gente está fazendo uma jornada no mundo espiritual, porque o xamanismo nunca é, por exemplo, a incorporação nunca o clássico que é concebido como xamanismo. O xamanismo sempre você sai para o mundo espiritual e retorna depois para o seu corpo. Essas energias não tomam o seu corpo. Agora, o seu corpo, a gente usa o corpo para entrar nesse estado de êxtase e para acessar esse ponto de entrada que é o eixo do mundo, né? Então, através dessas técnicas, estados não ordinários de consciência, a chamada jornada da alma, são utilizados para acessar o mundo espiritual, né? A psicologia transpessoal, não vou me deter sobre isso, né, que estuda estados transcendentes e dimensões além do ego, ela chamou o xamanismo de tecnologia do sagrado. Que o xamanismo, enfim, as culturas xamanísticas, que elas eram detentoras de tecnologias do sagrado, de formas como acessar essas energias. E na abordagem transdisciplinar, vocês já tiveram aqui várias pessoas ligadas a essa abordagem, Roberto Crema, a Teresa Coimbra mesmo, né? O Roberto vê, isso aqui é uma cartografia da consciência, uma cartografia das dimensões psiconoéticas, que é uma forma da psicologia olhar, né, para isso. E o Roberto diz que o xamã é o grande navegante do imaginal, né, que é esse mundo, essa realidade não ordinária. E ele é a forma primordial de iniciação ao mistério do ser, né? Então, isso aqui é uma antropologia que
a abordagem transdisciplinar traz dos antigos terapeutas de Alexandria, de Fílon de Alexandria, né? Isso que nós somos soma, psique e nous atravessados por pneuma. Eu não vou entrar em detalhe nisso, mas eu queria só apontar para vocês as dimensões horizontais atravessadas pela verticalidade do espírito, pneuma e espírito, né? Então, essa imagem magnífica, né? Eu não me lembro exatamente, eu não sei se é de Lascaux, daquelas cavernas europeias. E essas cavernas, gente, o acesso a elas, eu nunca estive, infelizmente, lá, mas que o acesso é tremendo, assim, são passagens estreitas, escuras, úmidas, sabe? Que era muito difícil, que o esforço para fazer essas pinturas, que são enormes, assim, nas paredes das cavernas, né? Uma coisa, assim, além da nossa concepção hoje, né? E esse livro, que é um livro que eu gosto muito, do Ryle, se chama O Olho Forte do Xamanismo. Nesse livro, ele fala da experiência dele de estar nessas cavernas, e ele diz: aqui a vida certamente nasce de sua própria eternidade. Dentro do útero da caverna está a interface entre a eternidade e o tempo, experimentada em transe, o portal para o outro mundo, como a fonte do poder generativo e regenerativo. É aqui que o eixo da verticalidade penetra no útero da criação e a essência se torna manifesta. Então foi essa capacidade. Eu, quando leio isso, eu sempre me arrepio, gente. É como se essa energia me percorresse. E é esse percorrer dessa energia no nosso corpo e usando determinadas técnicas simples de entrar num transe, é assim que a gente consegue entrar em contato com essa tradição. Bom, eu também não vou entrar nisso aqui, mas da ecopsicologia, o Billy Bill já esteve aqui também, ele também é lá da nossa tribo, né? Que vai buscar práticas e vivências terapêuticas, mas enfim, para integrar a natureza, e ela tem uma raiz, a ecopsicologia, na ecologia profunda, que vai propor essa reintegração do humano ao mais que humano. E vai propor um resgate de recursos do repertório cultural universal dos povos primais, atualizado às condições da civilização pós-industrial. Gente, resgatar essa sabedoria que é uma herança nossa, é uma capacidade nossa, é uma coisa, né? Agora, também não se trata de idealizar as condições nessas culturas antigas, que às vezes eram extremamente bárbaras, né? E que eram adequadas à situação cultural, histórica, antropológica, etc., deles, né? Então, quando eu falo em xamanismo essencial e a forma, né, que é a minha forma de de trabalhar com isso, né? A gente fala em usar esses universais que eu falei, né? Toquei neles para vocês, para usar essas energias para acessar da nossa forma, para resolver, porque os problemas da nossa civilização, da nossa cultura, da nossa vida pessoal, nós que estamos aqui existindo como seres humanos, é que temos que resolver, né? Não só essas culturas tinham outros problemas e outras histórias. Então, não se trata da gente se apropriar da cultura deles e sair reproduzindo de qualquer forma, sabe? É lógico que eles têm um conhecimento precioso, e se alguém convidado, ou assim, chamado, na verdade, né? Chamado para uma determinada tradição, iniciado nela e etc., isso é algo a ser respeitado, né? Mas não é recomendável a gente estar
digamos, papagaiando, né, rituais de outros povos, sem o contexto deles, sem a história deles, sem o significado simbólico de cada coisa daquelas para eles. Mas existem esses universais que são, e existe o fato de que nós somos humanos e que nós temos toda essa ancestralidade em nós e toda essa capacidade em nós também, né, de movimentar energia, de entrar em contato com isso. E então se trata no xamanismo contemporâneo de aprender a caminhar nisso de uma forma que atenda às necessidades atuais, né? As nossas necessidades de cura, de crescimento, de compreensão, de regeneração, de integração, ok? Bom, também não vou entrar nisso aqui, não, acho que é até onde eu queria ir com vocês, era até aí, que aí depois já tem um pedacinho que não está nem completo, que é mais específico da psicoterapia. Então, nós vamos abrir agora para perguntas. Quanto tempo que a gente ainda tem? Fazer a prática? Vamos fazer 5 minutos de perguntas, 5, 10 e fazer a prática. Ok, então, 5 minutos de perguntas. Então, você administra isso? Sem microfone? Talvez tenha pergunta depois da prática. Eu preferia que a prática, a gente vai entrar na energia, um pouquinho, o que der para a gente entrar aqui nesse contexto, sabe? Eu vou deixar aqui. E aí, talvez as perguntas da nossa mente sejam melhores agora mesmo. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Hã? O lado de cima, sabe? O lado espiritual que você estava falando. Porque eu acho que ele também é. Sim, você chegou no começo, perdeu o comecinho? Porque é como o Fred Alan Wolf disse, que esse espaço está dentro de tudo. Está dentro de tudo, né? Agora, o em cima e o embaixo se tocam, como aquelas imagens mostram, imagens de muitas tradições, sabe? Vocês vão ver isso também nas mandalas tibetanas, sabe? E muitas outras fontes, né? Quase as práticas taoístas têm muitas raízes xamânicas, até as grandes religiões têm, sabe? E se vocês podem buscar, se alguém por exemplo, da tradição judaica, existem literatura a respeito, sabe? Se alguém é da tradição, em todas as tradições, a origem, antes dessa tradição, né, ela se assenta em cima de uma camada que é esse conhecimento ancestral do xamanismo, sabe? Então, e certamente o sagrado essa visão do xamanismo como tudo sendo sagrado, e essa energia estando presente em tudo e conectando tudo, se a gente consegue trazer isso para a nossa realidade e criar um caminho, né, de integração pessoal, social, ambiental a partir disso, a gente está fazendo o melhor para usar essa sabedoria, né, de que tudo é sagrado, sabe? Até aquilo que você olha e acha que é desprezível, né? Tudo tem sombra e luz, mas no mundo espiritual tudo está conectado, né? E tudo tem um propósito e um aprendizado que pode ser feito, uma descoberta. Então, sim, está aqui, mas não está ao acesso do nosso ego, da nossa mente, né? Então, uma das coisas dos níveis na gente, da viagem, a jornada xamânica, ela é sempre feita indo para o mundo profundo, porque o nosso corpo está ligado ao mundo profundo, né? Assim, o fato de que a gente tem um corpo de matéria terrestre, né? De que é a nossa conexão com a Terra e essa matéria criada, né? Aqui, com o mundo manifesto, né? E a partir do mundo profundo você pode acessar o mundo superior.
E em nenhuma tradição você vai ver, uma tradição realmente genuína, você acessando a espiritualidade daqui para cima, sabe? Indo só sem incluir a nossa totalidade. Por quê? Porque daqui a gente muito fácil fica preso no ego, na mente, e de onde a gente não consegue escapar. Então, o caminho para encontrar essa espiritualidade, não sei se a Teresa Coimbra falou para vocês da Vera Kom, possivelmente ela tenha falado, né? E a Vera Kom falava sempre isso, né? Que era uma terapeuta iniciática poderosíssima, que morreu mais que centenária, que quanto mais profundo você vai, mais elevado você vai. Não tem como a gente ir para cima só, você se expande e você vai tanto mais alto quanto mais profundamente você for. E isso é uma das coisas também da sabedoria xamânica, né? Sim, sim. E assim, nessa lógica de que o sagrado permeia. Sim, sim. Todos os seres da natureza, né? A nossa civilização parece que ela tirou esse encantamento das coisas, né? Viu apenas um valor utilitário nessas coisas, os animais, as plantas, as terras. Mas assim, ainda hoje parece que mesmo na nossa civilização a gente continua sonhando, né? E o sonho, assim, qual é o papel do sonho no xamanismo, né? Porque eu imagino que os nossos ancestrais, eles também sonhavam muito. É interessante. Continua sonhando. É interessante pegar o gancho do seu comentário, né? Porque no sonho a gente tem acesso a essa realidade não ordinária. É a nossa forma cotidiana de acesso, né? Então, realmente, a Terra continua sonhando, nós continuamos sonhando, os animais sonham, né? E o sonho é essa forma de acesso, né? Isso é uma entrada muito boa. Eu gosto muito de fazer trabalho xamânico com sonhos, né? Em que você faz uma jornada, você explora o sonho através de jornadas xamânicas, de várias formas, né? Porque a jornada xamânica e o sonho, eles têm algo muito em comum, que é estar além dessa realidade ordinária. Você está vivenciando um outro espaço-tempo, né? Um além do espaço-tempo. E a fonte de conhecimento que está lá, e por isso os sonhos são tão ricos, né? Se a gente sabe caminhar esse caminho também. O quê? Queria saber se outros continentes, outras tribos, elas se conectam através dos sonhos, se conectam através de rituais, eles compartilham conhecimento, né? O que é universal, né, no xamanismo, seja ele sul-americano, africano, aborígene australiano, europeu, lá enfim, das tribos nórdicas lá e da Sibéria, que são usadas formas que às vezes são culturalmente específicas de entrar num estado de transe, né? Então isso pode ser através da dança, pode ser através se usa muito o ritmo, né? O ritmo, o tambor, a maraca, a dança, o movimento, às vezes o jejum. Existem as culturas que usam plantas de poder, como é chamado, né? Então existem inúmeras formas, mas todas essas formas são formas que, para dar acesso a essa realidade não ordinária, e aí buscar nessa realidade não ordinária algo de utilidade, utilidade entre aspas, né? Quer dizer, de um caminho correto, a harmonia, a integração, né? E você vai nunca assim só para ter um barato, você vai para buscar uma cura, para tentar encontrar uma resposta, para buscar uma energia nova, para movimentar energias, para transformar energias, limpar energias negativas e trazer energias
de restauração. Então, tem sempre um propósito, assim, de cura e de transformação, né? Então, esse é o potencial do xamanismo, é o potencial de integração, de cura, de transmutação. E é o que a gente pode aprender a acessar através desse caminho, né? Mas certamente, e o sonho também, essas culturas são culturas que honram o sonho.